Ora viva, companheiros, Januário Namíbia em 7 dias, edição de 27 de dezembro de 2021, e hoje, de uma maneira diferente, faremos apenas o balanço do ano 2021 na arena política, econômica e social do país, na visão dos analistas do Namíbia Fala a Verdade. Dr. Daniel Chimbwa, bem-vindo. Fernando Cassinda também seja bem-vindo. E Dr. Oséias Cachimbo, o nosso Aindombinda Sicale, o ativista social e professor, também seja bem-vindo. Obrigado. Fazendo um balanço, necessariamente o que foi a nossa vida, a nossa condição em vários setores, né? Fica um pouco difícil. Não difícil, não que não tenhamos algo para dizer, é que foi mesmo um ano atípico. Aliás, vamos lá ver que desde que João Lourenço tomou o poder, o país tem vindo a mergulhar em problemas que todos estamos a acompanhar. E hoje em dia estamos a viver além das consequências, além daquilo que seria uma má governação, excedeu os limites nesse caso. O que está acontecendo em Angola? Eu considero João Lourenço, por exemplo, né, com essa governação, fazendo o seu balanço, a sua governação, eu considero João Lourenço como um faraó, né? Um faraó e o povo, os escravos ou aquele povo sofredor do Egito, né? E João Lourenço está atrás, né? Com a sua carruagem, a sua carruagem e seus soldados atrás do povo sofredor. E o povo sofredor, que somos nós angolanos, estamos a caminho ou em direção do Mar Vermelho. Nesse caso precisamos do Moisés para nos livrar das falsas promessas, da má governação, da própria incompetência governativa, que hoje em dia estamos a sofrer as consequências. Até os próprios que o apoiam, esse mesmo presidente, também estão a sofrer as mesmas consequências. Então, precisa-se de um Moisés para salvar Angola. Olhando para aquilo que foi, não é, o exercício de 2021, relativamente a 2020, podemos dizer que alguns passos foram dados, não é? Se não podemos tapar o solo com a peneira. Sabemos que fez-se o registro de construção de algumas escolas, fez-se a construção de alguns hospitais, postos de saúde foram abertos. Podemos apontar também aqui, portanto, a questão da reabilitação em algumas províncias, de algumas estradas e outras por iniciar. Portanto, podemos sinalizar também alguns aspectos que têm a ver com alguns passos que foram dados a nível do próprio Executivo, sobretudo na questão dos sinais desse exercício que vem se fazendo sobre a iniciativa de uma possível reconciliação, em que nós entendemos que eles entendem que a melhor forma de dar os primeiros passos foi, portanto, a entrega das ossadas. Isso que faz das ossadas em função do 27 de maio. Portanto, depois podíamos olhar para a questão das visitas que o Presidente foi fazendo, que nós também esperávamos que realmente pudesse mudar a vida dos cidadãos. Mas nós, quando olhamos necessariamente para a construção de alguns hospitais, para a construção, portanto, de algumas escolas, nós podemos começar a repensar. As interrogações vêm. Não basta a construção das próprias escolas, é preciso olhar para a qualidade do serviço das próprias instituições escolares que o próprio Estado abriu, ou que foram abertos, foram feitos. Olhar para a qualidade dos postos de saúde e os hospitais que nós temos. Preciso nós começarmos a repensar isso. Não basta a abertura desses hospitais, é preciso, sobretudo, analisar que qualidade de trabalho esses centros, essas infraestruturas têm. Olhando para a questão da construção de estradas, é preciso nós vermos a qualidade de vida e a qualidade, portanto, das próprias estradas abertas. São esses fatores que eu entendo que nós precisamos de analisar hoje, para realmente depois fazermos aqui um balanço real sobre aquilo que foi toda a atividade do ponto de vista social, econômico e político deste ano que começa já a fechar as portas. Conseguimos perceber que o ano 2021 continua ainda aquele estilo atípico, fruto da situação da pandemia que nós estamos a viver, que é a Covid-19.
Faltando esses poucos dias, conseguimos perceber que na arena política foram acontecendo situações que acabamos por acompanhar, como situações do Tribunal Constitucional, fomos acompanhando os chumbos de alguns partidos políticos, fomos também acompanhando a situação que o perdão, que o Presidente da República o fez publicamente por causa do massacre de 27 de maio. Também conseguimos perceber a movimentação mesmo da própria Covid, a forma como os líderes dos partidos políticos foram se desdobrando na perspectiva quase na fase da pré-campanha. E também conseguimos observar na arena econômica ou social, conseguimos perceber de que a situação dos angolanos para este ano não foi tão fácil, mesmo na situação dos próprios empresários. Conseguimos perceber que houve muitas empresas que acabaram por trabalhar na perspectiva de 50% e muitos até acabaram por despedir seus trabalhadores. Significa que houve mais empresas a fecharem do que a abrirem. Também conseguimos perceber que nesta arena toda houve situações como, por exemplo, que assolou muito o sul de Angola, que é a questão da seca, que continua a assolar. Temos a questão dos imigrantes, estamos a falar das pessoas que vão dia após dia morrendo de fome. Só para nós termos uma mínima ideia, o município da Bibala e o município do Camucuio tivemos, pelo menos na nossa província, registro de mortes por fome, até o município de Moçambique. Também conseguimos perceber nesta arena política a questão da dívida pública de Angola continua a crescer de forma galopante. Ainda assim, do ponto de vista cultural, também eu acho que falamos pouco, conseguimos perceber que também perdemos alguns músicos e também conseguimos perceber que do ponto de vista cultural ainda entramos em choque da perspectiva daquilo que é a nossa africanidade e a própria influência europeia e não só asiática, porque tivemos uma novidade na própria Assembleia Nacional, que é a questão da cremação dos corpos, apesar de que dá-nos uma opção, a lei dá-nos a opção se podemos o fazer ou não, E por outra, no setor da educação, eu acho que também foi daqueles anos que começamos primeiro com algumas promessas feitas por Ministério e por outras elas não cumpridas. Também conseguimos perceber de que ainda nesta arena política tivemos sinais de muito triste que aconteceu. Os dados hoje em dia das pesquisas feitas por algumas organizações da sociedade civil conseguem nos dar o massacre que aconteceu nas Lundas, concretamente Cafufo, todas essas perseguições todas desses moradores, dessas pessoas que ali vivem, daquela comunidade toda, ainda continua, que já se fala de mais de 150 pessoas acabaram por morrer naquele massacre, apesar que outros dados contrariam esses resultados. E ainda assim, nesta mesma senda, tivemos situações também menos boas. Refiro-me ao Cunene, tivemos situações de prisões, na Huila, Luanda, quer dizer, o país todo mergulhou nesta situação. E também tivemos situações que vão dando sinais, por exemplo, na questão das construções de escolas, reabilitações de hospitais, também de estradas, as vias de comunicação, apesar de que os dados, principalmente hoje, que muito se discute sobre o PIB, que ainda por todo o país não se atinge, pelo menos os dados oficiais são esses, que até hoje, em termos de execução dos resultados daquilo que é o produto acabado, que ainda não estamos acima de 50%. Significa que nós temos mais obras em curso do que concretamente o seu produto acabado, que as suas conclusões. Quer dizer, pude notar que houve mais fracasso do que progresso da gente embora.
de facto, né? Aquilo que nós dissemos. Atenuar, existe algo às vezes proveitoso. As pessoas têm dito, nós não estamos aqui a fazer uma análise, né? Estamos a fazer um balanço, não quer dizer que não estou nada disso. E não se tenha feito alguma coisa. Mas agora, fez alguma coisa. É satisfatório ou não? Então as análises serão bastante subjetivas. Para mim, é como se não se tivesse feito nada. Porque na época em que nós recebemos um novo presidente, nós esperávamos muito mais. Veja lá que o que está-se a fazer agora é pior. O que está-se a fazer agora é pior do que já se fez antes. Imagina que houve ali a questão da própria ossadas, falou-se sobre as ossadas. Nós estamos a falar sobre a questão da própria reconciliação nacional. Eu penso que não se faz reconciliação nacional desse jeito, né? Veja lá, por um lado, a iniciativa transparência, né, dá a ideia de que haverá, ou seja, uma reconciliação consistente, consolidada, mas as práticas, a própria convivência política entre aqueles que estão a dirigir esse país mostra automaticamente que a reconciliação nacional é de fachada. Na visão de Daniel Chimbwa, a alternância será uma das soluções para o povo ultrapassar esses problemas que estão a enfrentar. E já na situação, na opinião ou na posição do Executivo, apresenta uma situação da Covid-19 como o impasse do não desenvolvimento da economia nacional. Então vamos ouvir ainda o Dr. Fernando Cassinda. Infelizmente, começo mesmo assim, infelizmente, relativamente à primeira questão, gostaria de voltar à pergunta que faz ao meu colega Chimbwa, sobre o grau de aceitação, o grau de satisfação dos angolanos relativamente a este ano. Digo que, para nós analisarmos qual é o grau de satisfação dos angolanos relativamente a este ano, precisamos analisar qual é o grau de satisfação do indivíduo que não tem emprego. Vamos olhar concretamente para a nossa juventude. A nossa juventude não tem emprego. Termina a faculdade ou termina o médio, depois não vê a saída no mundo de emprego. As nossas escolas preparam os nossos estudantes para a vida ou para a escola, simplesmente. Qual será o grau de satisfação deste indivíduo? Qual será o grau de satisfação de um núcleo ou da família quando há um divórcio entre aquilo que devia se comer e aquilo que se come? Ou seja, as nossas famílias hoje não têm as refeições que deviam ter. Qual é o grau de satisfação para esta família? Qual será o grau de satisfação de uma criança, portanto, que todos os dias a única realidade que ele tem é estar diante de um contentor de lixo para ver se consegue tirar alguma coisa? Então, qual será o grau de satisfação deste pequeno angolano? Qual será o grau de satisfação de uma juventude que entendia que o segredo do desenvolvimento socioeconômico de um país estava na educação e quando depois termina, vê que parece a fechadura foi mudada, ele só está com a chave errada? Então, qual será o grau de satisfação desta pessoa? E qual será o grau de satisfação de uma juventude, ou seja, de um cidadão que entende que o único sítio de resolução dos seus problemas seria, portanto, olhar na questão da nossa justiça, mas depois entende que quando a injustiça entra pela janela ou entra pela porta, a justiça sai pela janela. Então, qual será o grau de satisfação deste cidadão? Portanto, e olhando aqui também sobre a questão da produção, que nós podemos assim olhar do ponto de vista de algumas promessas que foram se fazendo, que traria, portanto, algumas luzes do ponto de vista da esperança da nossa população. Mas quando o indivíduo sente-se traído até por aceitar alguma coisa que depois vê que, afinal de contas, foi mais bajulado, ou seja, foi esquecido naquilo que era, portanto, as promessas feitas. Então, todos esses ingredientes podiam nos ajudar a analisar se realmente o parâmetro, ou seja, a balança do nível de satisfação da nossa sociedade angolana é positiva ou negativa. Então o que eu vejo aqui, como iria começar na abordagem quando o Chimbwa nos traz sobre a nossa situação da arena política, o primeiro passo que nós conseguimos perceber é que nós temos um modelo constitucional, como os especialistas muito chamam de atípico, e que muito não ajuda. No fundo, o presidente João Lourenço, ele é ministro da Educação, ele é ministro dos 21 ministérios.
Os outros são simplesmente auxiliares. Significa que quando se desvia dinheiro na educação, temos que culpar João Lourenço. Quando se desvia dinheiro no Ministério das Relações Exteriores, porque o João Lourenço é um ministro, ele é ministro de todos os ministros. E esse tipo de modelo de Constituição não ajuda muito. E por outra, veja que nós temos que ter as chamadas independência dos órgãos de soberania. Estou a me referir, por exemplo, o nosso executivo, estamos a falar dos tribunais, mas estamos a falar das assembleias, do poder legiferante. Mas se nós olharmos a fundo, conseguimos perceber quem nomeia os presidentes dos tribunais Constitucional, Supremo, é o Presidente da República. Sendo ele a pessoa que nomeia um presidente do Tribunal Constitucional, primeiro ele vai nomear as pessoas da sua confiança. Sendo ele nomear as pessoas da sua confiança, significa a primeira análise que ele vai fazer as pessoas da sua confiança é olhar no partido político em que ele milita. Logo, nós estamos a ver que já de uma outra situação começa a entrar um pouco de bilismo. Por outra, nós temos um modelo dos tribunais que, do ponto de vista a rigor, não tem independência. Os nossos tribunais, os nossos juízes, muitos deles não pensam com o seu próprio cérebro. Como dizem por aí, muitos ainda pensam com um documento de procuração. Alguém pensa por ele. E isto também acaba por beliscar todo. Veja que nós temos uma situação. Falamos muito do Tribunal Constitucional, mas nós nunca falamos muito do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é o tribunal que fiscaliza as ações do governo do ponto de vista econômico. Questão da dívida pública, questão das irregularidades financeiras. Não legaliza. Está entendendo? Mas mesmo assim, eu nunca ouvi, talvez se vocês já ouviram, o Tribunal de Contas, por exemplo, processar uma empresa pública. Contanto, eu já acompanhei várias vezes, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu já acompanhei várias vezes informações de erros, por exemplo, na altura da TAG, várias empresas públicas da ENE, que o seu relatório financeiro não estava não eram aprovados, não estavam conforme. Entra, sai, mesmo assim, nunca vi nenhuma responsabilidade pública do Tribunal de Contas ter processado. Quantos governadores nunca foram processados, também nunca tiveram essa intimação? Muitos é porque não está a pagar, porque há muitos governadores que ficam aí a pagar, fruto daqueles erros, quer dizer, falamos de erros, mas daqueles roubos que foram cometendo. Então, toda essa situação acaba a entrar um pouco nesta situação de prejudicar a maioria. Veja que nós temos um Tribunal Constitucional também, que vê lá pela situação da ilegalidade daquilo que é inconstitucional, mas ainda assim conseguimos perceber que dentro do tribunal há perseguições. Tanto me refiro daquilo que é das ações dos partidos políticos que vão remeter no Tribunal Constitucional, a morosidade, e até vejo isso que eu estou aqui já a vaticinar essa situação, que a morosidade de responder às ações dos partidos políticos. Os tais que hoje estão a passar nessas escolas, do chamado, portanto, partidos tradicionalistas, é que estão a herdar quase o mesmo tipo de comportamento. Nós assistimos hoje a alguns jovens a entrar, portanto, no grupo político, em companhia, mas entendemos que até a maneira de como trata a questão da política parece a seguir os modelos antigos. Quer dizer, isso ainda começa a distanciar mais aquela esperança que nós temos de um dia vermos uma Angola melhor. Enquanto nós teremos menos os professores, os mestres, não é? Ou seja, os tais discípulos com mestres caducos, não é? Que começam a utilizar, portanto, esta filosofia de afastamento, ou seja, de exclusão. Vou trabalhar simplesmente com os meus, os que não são os meus devem ser inibidos, varridos. Portanto, então nós começamos a ter aquela ideia de que eu não sei até onde é que nós poderemos ter uma Angola melhor. Porque se nós, dizias muito bem, se nós refletirmos, recuarmos um pouco atrás, se recuarmos um pouco no tempo, olhamos na oportunidade que nós perdemos. Digo isso que perdemos uma grande oportunidade. Quando dizia sobre a questão depois de 2002, em que nós alcançamos a paz, o que nos faltou mesmo foi a questão de nós sentarmos e nos reconciliarmos. E o que é que nós fizemos? Nos lançamos naquilo que é a ambiciosa, portanto, a reconstrução do país,
procuramos reconstruir o país, esquecemos de reconstruir o próprio homem que devia reconstruir o país. Ou seja, procuramos reconstruir as estruturas, por isso é que sempre que nós falamos sobre a questão da reconciliação nacional, aqui em Angola, olhamos para onde? Fizemos as pontes, fizemos a estrada, mas não fizemos um angolano novo. E olha só, um dos erros que nós começamos, nós temos uma ilusão, os nossos partidos políticos, refiro-me do MPLA e da UNITA, há uma ilusão que pensa que a reconciliação nacional se deve passar por eles dois. Quer dizer, os beligerantes, quer dizer, cria-se essa ilusão que não é possível nós termos a reconciliação nacional sem ele, apesar de eles serem autores dessa situação toda. Mas devem se esquecer que a reconciliação nacional desse país deve ser feita com todos. As igrejas devem estar envolvidas, a população no geral deve estar... Porque é muita gente que perdeu vida nessa situação e que hoje em dia continua nessa situação. Se nós pensarmos que só eles dois devem se reconciliar e toda a Angola estará reconciliada, eu acho que acabamos por fracassar neste ponto. É o seguinte, veja lá, eu fiquei meio... O próprio presidente, porque eu prefiro às vezes falar muito do MPLA, porque o presidente da República é do MPLA. Então veja lá, quando eu estou a falar às vezes do MPLA, estou a falar do presidente da República. O presidente é alguém que tentou trazer mais ou menos a ideia de que a questão da reconciliação nacional deve ser reforçada. Mas veja lá, no discurso do Congresso passado, o presidente diz que não. Ele trouxe ali uma premissa dizendo que está-se a falar muito da fome. Gostavam de fazer música, acho que disse mais ou menos isso. Estão a fazer música sobre a fome. Aqueles que destruíram o nosso país, não sei. Quer ver só, alguém que prega sobre a tolerância, alguém que prega sobre a reconciliação nacional, trazer esses dados anteriores, por quê? E o MPLA tem sempre essa mania. Quando toca na ferida, ele vai muito para a guerra. E o doutor Zé disse muito bem há pouco tempo que todos eles mataram. Todos eles, houve guerra, não existe guerra que só um é que mata, né? Quer dizer, embora se calhar que começou e matou mais, isso nós também não vamos esquecer. Mas, veja lá, desde 75 até 2002, eu até posso dizer que a culpa foi de todos. Mas de 2000 para cá, a minha culpa, por um lado, né? Não é da UNITA, é do MPLA. O MPLA acabou de provar que afinal tivemos esses problemas, não é só por causa da guerra, é mesmo por causa da sua incompetência, a sua incapacidade governativa. Mas uma coisa também que eu chamo a atenção à oposição, porque eu não gosto muito de falar sobre isso, pese embora algo que faz chão na minha mente. Não há muita diferença entre UNITA e MPLA, não há muita diferença, porque eles são irmãos, tá? Eles são irmãos, surgiram no mesmo contexto. Vais ver que o que está acontecendo internamente na UNITA é similar com aquilo que está acontecendo dentro do próprio MPLA. Né? A UNITA não devia ainda mostrar nesse preciso momento essas desavenças, essas discórdias, né? Porque agora estamos a ver que existe dentro da UNITA, por exemplo, um grupo de Samacuva, outro grupo que não é de Samacuva, não sei se é de Aldaberto Costa Júnior, não sei de quem. Mas eu não gostaria de dizer muito que existe grupo dos samacuvistas e os aldabertistas, não. O problema não é haver grupo dos aldabertistas. Existe um grupo que quer trazer um novo modelo, uma nova visão sobre a UNITA. Mas os carrascos, que é liderado por Samacuva, não querem isso. Se nós olharmos para a situação da Covid, na verdade, não vamos descurar que nós tivemos duas situações. Quer dizer, a Covid, olhamos numa situação que o governo teve duas opções. Entre salvar as empresas ou salvar vidas. E preferiu na opção de salvar vida. E nesta perspectiva, quando ele se trabalhou, na verdade, é só nós vermos os tipos de intervenções que foi feito na questão da Covid. E os números estão aí sobre os dados. Se nós olharmos até o governo, por isso é que a dívida de Angola, nesta altura, continua aumentando de forma galopante, fruto da questão da Covid. Nós até pedimos moratória. Mas, doutor, o que mata mais em Angola não é a Covid. Claro, só está a dizer a intervenção do governo, não está a dizer o que é que mata, o que é que menos mata, né? Está a dizer naquilo que fez. Quando diz que preocupou-se muito em salvar vidas, mas não está matando em Angola. Não, é a Covid. Não, está a me referir em função da pandemia, estamos a fazer a situação do ano eleitoral, estamos a fazer a análise do ano de 2021. E as intervenções, se você olhar
do ponto de vista do setor da saúde, em termos de endemias ou pandemias e outras doenças que foram acontecendo, a Covid foi a que mais teve e a que mais está a ter despesas. É a que está mais a ter despesa. Só para tu teres uma noção que até nós acabamos por nos endividar internacionalmente por causa de termos estado a nos endividar por causa da Covid. Eu até fiz uma publicação que em 3 meses, só para serviços básicos, não estou a falar de serviços básicos, para me referir a transportar paciente, para me referir a desinfestação das instituições, gastamos cerca de 43 mil milhões de dólares. Será? Agora, o que deve se aferir é a auditoria, né? Mas os números são esses. Eu, quando estou a falar de números, estou a falar de números oficiais. Eu não estou a falar de situações, não, estou a falar de números oficiais. Estão lá e são esses valores que foram gastos. E nós, se nós analisarmos, para nós entrarmos já um pouco naquilo que é a situação econômica deste país, a Covid simplesmente veio destapar as cubas da situação econômica que o nosso país já vive. Esse governo não salvou nada. As empresas faliram. João Lourenço prometeu. Se fizeres o balanço, tá, em África, o país em que mais se fechou empresas é Angola. O país que nesse preciso momento mais desempregou nesse momento é Angola. O país que nesse preciso momento onde que recentemente nós falamos sobre a questão do coisa. Estamos a falar da malária, né? Porque a malária é que mais mata a nível de Angola. Dia ouvimos aí alarmando que não, para os casos, não sei o que, já estão tendendo a diminuir, além do mais, para já uma vacina que possa acabar com esse problema. Aquilo não faz o problema. As pessoas continuam a morrer. O que está mais matando em Angola é a malária. No entanto, não se fez esse investimento, porque a malária já vem a matar bastante tempo. A Covid é recente. Eu não estou a descartar essa possibilidade. Veja lá, suponhamos, né? Disse muito bem, o governo conseguiu contornar a situação para que a Covid não provocasse ainda mais estrago. Fez muito bem, mas não deve dar costas. O que está mais a provocar mortes em Angola, que é a própria malária. O que é que se faz a respeito da malária? São simplesmente especulações políticas, por aí fora. O que é que se faz? O que mata mais em Angola não é a Covid. E eu tenho certeza que o africano está cheio de anticorpos, que tudo bem, a Covid até poderá cair, mas não vai matar assim tanto. O que vai matar mesmo é a malária. Essa coisa de Covid por ali, é tudo política. Quer só trazer um bom argumento na perspectiva quando eu dizia isto. É para dizer o seguinte, se o governo entre essas duas coisas optaria por questões de deixar as empresas flutuarem ou funcionarem, seria na perspectiva de que iria dar mais prioridade nas situações estratégicas de empresas e concretamente controlar a questão da Covid. Okay? Que mataria mais. Claro, iria matar mais. Não se preocupa com a fome, que também mata. Estamos a falar do setor da saúde. Não, se tiveres que misturar, não vamos nos compreender. O problema a perspectiva é salvar vidas. Certo, sim. Vidas, combate a fome, a própria saúde. Isso você não poderias negar. Não poderias negar na perspectiva de que se o governo não controlasse a Covid de forma como controlou, exato, teríamos entendido que iríamos entrar numa situação caótica. Isso é indiscutível. Essa questão de dois governos. Isso é indiscutível. A mesma realidade que estamos aqui a refletir foi o mesmo ponto de vista que teve o que a análise fez, portanto, na questão da intervenção de Bolsonaro, ou como é que foi penalizado, por exemplo, Trump sobre a questão da Covid. As pessoas dizem que foi um pouco negligenciado, negligenciou um pouco na intervenção, naquele momento que devia ser feita a intervenção. Eu acho que o que o Zé disse muito bem. A questão que estava ali são duas alternativas. E nós não estamos a falar de uma situação que é Angola que está a viver. Estamos a falar de uma questão pandêmica, uma pandemia. Não é Angola simplesmente que está a passar essa realidade. E Angola não podia ser diferente em procurar dar resposta, até porque todos os países estão a procurar dar resolução nesses problemas. E nós não podemos aqui dizer que nós não tínhamos nossos problemas. José disse muito bem. É que a Covid serviu para destapar outros problemas que nós tínhamos. Evidentemente que hoje nos queixamos da Covid porque nós não tínhamos alicerces, portanto, bem fortes para contornar algumas situações que nos pegaram de surpresa. A questão do desemprego, será que nossos próprios empregos eram fortes? Nós tínhamos empresas fortes, empresas que podiam sobreviver de uma situação do gênero, por exemplo, de pagar,
mesmo o indivíduo que não estando a trabalhar, pudesse ter algum subsídio, tínhamos essas empresas, nós não temos. Enquanto que nos outros países já estamos quase preparados para isso. As aulas online, por exemplo. Queria dizer esse elemento todo. Imaginemos que nós hoje... Teletrabalho. O teletrabalho, por exemplo. Nós pegamos aqui a questão, por exemplo, de Portugal, começaram as teleaulas, nós não estamos preparados para isso. Temos todos um minuto como gesto de conclusão. Começamos com o Dr. Fernando Garcima. Bem, em gesto de conclusão, devo dizer que precisamos de repensar todos Angola, saber que resposta nós estamos a dar sobre a questão da saúde, que resposta nós conseguimos dar sobre a questão da educação, que resposta nós conseguimos dar na questão da desestruturação familiar, que resposta nós conseguimos dar na questão da própria economia, que resposta nós conseguimos dar na questão do combate à fome, que resposta nós conseguimos dar na questão da reconciliação, da verdadeira reconciliação nacional. Isso, quer dizer, colocando na balança todo esse questionamento, provavelmente nós poderemos dizer se realmente estamos bem ou estamos mal. E que passos devem ser dados daqui em diante para que realmente nós possamos termos, portanto, um saldo positivo nos outros anos. A governação, nós sabemos que nós todos gostaríamos de ser convidados e somos convidados naquilo que é a governação de Angola, até porque nós todos estamos interessados em vermos uma Angola melhor, uma Angola em que congrega todos os angolanos, e isso só será possível se cada um de nós fazer a sua parte. Tal como o Zé disse, devemos também criar aqui a cultura de denúncia pública. É necessário que nós façamos isso, usar os instrumentos que nós temos nas nossas mãos, realmente, porque sabemos que a população que deve ser a menina de olho naquilo também que não está bem. Aquilo que não está bem, nós devemos dar o nosso parecer, e aquilo que estiver bem, nós também podemos portanto, aplaudir. Mas, acima de tudo, é preciso pensar Angola. Se nós não pensarmos Angola, então nós não teremos uma Angola melhor para todos. Para tal, precisamos de estarmos unidos para que realmente um dia tenhamos, portanto, um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Ok, Daniel Timba, um minuto em gesto de conclusão. Exatamente. Bom, o meu minuto vai diretamente a uma pequena nota que eu tive no que concerne essas supostas estradas que hão de reabilitar a nível da nossa província. Eu não sei, veja lá, se tu pegares essa via de fronte a Eldernet, né, ela é uma coisa que se assemelha com asfalto. Eu há dias aqui elogiei a iniciativa até do governador e por aí fora, mas eu espero que seja mesmo só especulações. Eu ouvi dizer que aquilo assim já asfaltando. E disseram que é o tipo de asfalto que haverá, e até porque em termos de orçamento disseram que é o asfalto mais barato a nível nacional. Espero que aquilo não seja verdade, é uma vergonha. Se aquilo for verdade, aquilo é asfalto já, eu fico muito decepcionado com esse governador. Vou ficar mesmo desapontado. Espero que porque eu pensei que, pronto, aquilo é o primeiro... Mas já é mesmo asfalto, é asfalto. Eu ainda para dizer, do ponto de vista, vou esperar. Do ponto de vista especulativo, né? Especula-se que aquilo é asfalto e ficou assim, aquilo está feito. Eu até passo pela minha motorizada, as pedras ficam a bater-me nas costas, asfaltando. Não faça isso, que tipo de vergonha é aquela? E onde o Presidente da República passou, não faça isso. Eu espero que não seja. Né? Estamos aqui a chamar a atenção, eu sou morador e sou cidadão. Nós vamos questionar sobre isso. Aquelas estradas foram mesmo que nós vamos notificar o governador da província. Obrigado. Ok, muito obrigado, Daniel Timba. José Ascachinde, um minuto em gesto de conclusão. Em gesto de conclusão, conseguimos perceber que é preciso que as pessoas que governam este país criem confiança para as pessoas. É preciso que as instituições, nós criem essa confiança para as pessoas. Por outra, é preciso que também nós, enquanto munícipe, enquanto pessoas moradores desse país, consigamos também termos mais participação, apesar de que às vezes somos excluídos. É preciso que nós lutemos nessa questão da participação. E que também evita-se questões de perseguições políticas. Eu acho que paremos com essa situação. Eu acho que façamos o que cada um quiser que faça, desde que esteja nos parâmetros legais, mas evitemos questões de perseguições políticas. Eu acho que isso tem que desaparecer por esta nossa Angola. Por outra, eu acho que também vou no mesmo diapasão com o Timba. Também ouvi, eu também estou a esperar. Só espero que essa seja a primeira camada, porque eu sei que em Angola, para SADC, é o país mais caro em termos de quilometragem por asfalto. Mas por aquilo, eu já estava cético
enquanto eu fazia análise na Rádio Namib, porque eu não estava a acreditar que desses todos os 90 km que se falava seria asfaltado. Eu está lá e eu sempre fiquei cético sobre isso, porque sabia do valor, do preço do asfalto. Mas vamos aguardar para mim, por isso que eu também não estou a fazer informação, estou a aguardar para vermos o que é que nós... já chamar a atenção, eles podem Claro, vamos ver nessa perspectiva. Eu acho que do canto do acordo acho que é importante, porque senão eu acho que aquela é a primeira camada. fazer uma manifestação. Isso é. A ser verdade, ser aquela feita, eu acho que é uma vergonha. Ok, muito obrigado e também agradecemos pela audiência aos nossos internautas. O Namíbia 7 Dias volta sensivelmente em 2022. Até lá, estamos juntos.